Fala, seus lindos! Como é que é? Beleza? Pessoal, primeiramente é uma honra ter sido convidado para essa revisão para vocês. Vamos para o nosso sabadão aqui, com um tema, inclusive, que vocês escolheram, que foi a parte de problemas ambientais, um ramo muito importante da ecologia, bastante cobrado nos vestibulares, principalmente, indiscutivelmente, no Enem. Então, pessoal, só queria dar uma noção geral para vocês aqui, dos principais impactos ambientais. Aqui nem estão todos, tá bom? Por exemplo, aqui na parte de impacto atmosférico, eu não botei nada relacionado ao agravamento do efeito estufa, por exemplo, né? Então, aqui é um assunto bem extenso, é um conteúdo bem extenso, né? E tudo isso aqui que eu coloquei para vocês já foi cobrado no vestibular, tá certo? Então, você divide a parte de impactos ambientais, claro que tudo isso se relaciona, né? Na parte de impactos diretamente abióticos, à atmosfera, ao solo e à água, edáfico é solo, não esquece, tá? E diretamente aos seres vivos. Não me entendam mal, é claro que tudo vai, em algum momento, impactar os seres vivos, tá certo? Até porque, quando você fala de impactar o ambiente, tem que lembrar que o meio ambiente é composto, né, por componentes abióticos e bióticos, certo? Então, claro que numa chuva ácida, né, num agravamento aí de smog por inversão térmica, os seres vivos vão ser alterados, por exemplo, tá bom? Vamos lembrar que a inversão térmica é um processo natural, tá certo? O problema é que ele agrava algumas coisas relacionadas à poluição atmosférica, beleza? Então tá tudo aqui. A bioacumulação, por exemplo, é uma poluição que pode ser ao solo ou à água, mas que impacta também os seres vivos. As queimadas, com sucessivas queimadas, agridem o solo, tá bom? Mas é também um impacto direto aos seres vivos, porque eles indivíduos estão morrendo, estão sendo queimados, né? Então é isso, tá bom, gente? Só uma visão geral. Não dá para trabalhar tudo numa aula só, mas vamos trabalhar uma parte considerável desse conteúdo, tá bom? Bom, vamos de primeira questão aqui. Mortandade de peixes e coloração da água do rio Tietê preocupam no interior de São Paulo. Pessoal, mortandade de peixe, 1000 causas. Desde poluição térmica, que é o aquecimento da água por conta do uso dessa água para resfriamento, até detergente, petróleo, pode ser eutrofização, cara, pode ser uma porrada de coisa aqui, certo? Toxina mesmo na água, metais pesados, defensivos agrícolas. Mas mexer com a coloração da água já é um negócio mais específico, tá bom? Já vai lá mais para tinta, para petróleo, para matéria orgânica por conta da eutrofização e assim por diante, tá certo? Então tá aí, Rio Tietê está ficando irreconhecível na parte do interior paulista. Passou da grande São Paulo, meu amigo, começa a confusão com relação ao Rio Tietê, tá certo? E aí, minha gente, essa questão especificamente, juntando as duas coisas aí, e falando sobre um pouco mais sobre frequência de cobrança no vestibular, provavelmente é uma questão sobre eutrofização, tá? Mas vamos lá. A água de cor estranha e de cheiro forte, cheiro forte, esgoto. Lembra de esgoto? Maior fornecimento de matéria orgânica para o ambiente aquático é esgoto doméstico não tratado, é o esgoto in natura, tá certo? Então, como eu falei para vocês, provavelmente é sobre eutrofização. Estão preocupando quem mora perto do rio. Pescadores estão voltando para casa com as redes vazias. O que você está vendo são os peixes mortos, mas não morrem só peixes, morre toda uma cadeia abaixo dos peixes, que são outros micro-organismos, tipo pequenos crustáceos, pequenos moluscos, que são alimentos dos peixes. Explica esse biólogo aí, Arif Caiz, professor voluntário aposentado da Unesp de São José do Rio Preto. Tá bom? Matériazinha recente, de 2019. Então, um tema bem recente, né? Olha aí. Falou de cheiro forte, velho, fala de esgoto, é eutrofização. Aqui você está vendo esse fenômeno de modificação da coloração da água por conta do excesso de algas aqui. Então vamos dar uma olhada, tá aqui a boca de esgoto, né, como eu falei para vocês. E o esgoto doméstico é o principal vilão nessa situação aqui, porque você tem muita matéria orgânica nesse esgoto doméstico se ele não for tratado corretamente. Só um dado para vocês triste, é que aqui em Teresina, cerca de 75% do esgoto doméstico cai diretamente nos rios sem nenhum tipo de tratamento. Esgoto in natura, tá bom? Bom, vamos lá. Isso aqui, pessoal, está representando o processo de eutrofização, tá? Vamos lá. Tudo começa, como eu estou mostrando para vocês aqui,
com o acúmulo de matéria orgânica no ambiente. Pode vir por conta do esgoto doméstico, como eu falei para vocês, tá? O que vai acontecer? Eu vou enriquecer esse ambiente aquático com matéria orgânica, e a matéria orgânica é alimento para vários seres vivos, como, por exemplo, bactérias aeróbicas decompositoras. Então, qual é a lógica do processo? Se eu estou fornecendo mais alimento para uma população, essa população tende a crescer. Crescimento de bactéria é um negócio exponencial, muito rápido, é uma progressão geométrica aí, de razão 2, uma PG de razão 2. Uma bactéria forma duas numa velocidade muito grande. A reprodução assexuada bacteriana, né, como toda reprodução assexuada, tem essa vantagem para os indivíduos de ser uma reprodução rápida, de rápida ocupação do ambiente. Então, com mais alimento, rapidamente essas bactérias se proliferam, tá certo? O ambiente está de boas, tem oxigênio, então são bactérias aeróbicas que vão se proliferar primeiramente, consumindo essa matéria orgânica. Isso é bom, por um lado, porque está limpando o ambiente. O problema é o exagero. Essa proliferação bacteriana é tão intensa, mas tão intensa, por conta do excesso de alimento, que vai ser tanta bactéria aeróbica decompositora, que o aumento do consumo, vai ocorrer o aumento do consumo do oxigênio. Porque, obviamente, eu tenho mais indivíduos respirando naquele ambiente, eu vou ter maior consumo, eu vou aumentar a demanda biológica de oxigênio, a DBO, tá certo? Então, só esse simples fato aqui da primeira coluna já demonstra um mega problema, que seria a diminuição do oxigênio dissolvido por conta do maior consumo. Isso daqui, pessoal, já é suficiente para causar a morte de vários indivíduos por falta de oxigênio. Está sendo criado aqui um ambiente anóxico, um ambiente sem oxigênio. De quebra, como se isso aqui não fosse suficiente, a decomposição da matéria orgânica por essas bactérias aumenta a quantidade de nitratos e fosfatos disponíveis nessa água. Quando eu tenho nitrato e fosfato na água, isso aqui está enriquecendo a água agora de nutrientes inorgânicos. Quem adora nutriente inorgânico são as algas e as macrófitas aquáticas, as plantas que vivem na água, em cima da água, né? Que aqui, por exemplo, a gente chama popularmente de água-pé. Então, o que vai acontecer? Aconteceu muita decomposição e muito consumo de oxigênio, encheu o ambiente agora, ao invés de matéria orgânica, nitrato e fosfato, por conta da decomposição, e vai acontecer o que a gente chama de floração das águas, que seria exatamente uma mega explosão populacional de algas e macrófitas, e água-pés. A gente chama isso aqui de boom das algas, floração das águas, ou simplesmente boom populacional, boom de explosão, tá certo? Aí, minha gente, o que vai acontecer? Tem que lembrar que, além dessa decomposição da matéria orgânica, a lixiviação do solo contribui para esse aumento de nitrato e fosfato. O solo nu, que foi desmatado, por exemplo, na hora que bate a água da chuva, esse solo vai ser lavado, né, vai ser lixiviado. E ainda tem mais uma coisa que eu não coloquei para vocês aqui, que seria a deposição de nitrato arrastado pela chuva. Sim, chuva, no caso da atmosfera. Vai chover e essa água da chuva vem trazendo nitrato da atmosfera. Lembrem-se que na queima de combustíveis fósseis, gases à base de nitrogênio vão ser liberados. Por conta das condições da atmosfera superior e a atividade elétrica, né, as descargas elétricas, você vai ter a formação do nitrato. Então, a chuva, num ambiente que tem muita poluição atmosférica de queima de combustível fóssil, vem rica em nitrato. Então, meu amigo, tem nitrato vindo da decomposição, tem nitrato vindo da lixiviação, tem nitrato vindo da atmosfera. É muito nitrato e muito fosfato, meu povo. Essas algas e esses aguapés vão se reproduzir numa velocidade tão grande que a água vai ficar verde. Ficou verde, meu filho, a luz não entra. Eu crio uma cobertura nessa água impedindo a penetração de luz. Então, daqui para baixo, não tem fotossíntese. Sem fotossíntese, menor quantidade de oxigênio produzido. Lembre-se que eu já estou consumindo oxigênio, já estou dando baixa no oxigênio pelo excesso de bactéria aeróbica, né? E agora eu estou diminuindo a quantidade de oxigênio dissolvido pela não produção, pela não fotossíntese. Junta tudo isso aqui, ambiente anóxico, morte desses vários indivíduos aí que eu falei para vocês, peixes, moluscos e etc. E de quebra, como se não bastasse isso aqui, tudo que eu falei para vocês, você vai favorecer a proliferação de bactérias anaeróbicas. Muitas delas são tóxicas. Criou um ambiente sem oxigênio, tem nutriente, as bactérias, tem matéria orgânica ainda, as bactérias anaeróbicas vêm com força total.
E aí, pelo fato de muitas delas serem tóxicas, você ainda vai aumentar a quantidade de toxina na água. Ou seja, morre indivíduo pelo consumo excessivo de oxigênio, diminuindo a concentração. Morre indivíduo pela não produção de oxigênio, que diminui a concentração de oxigênio. E ainda morre indivíduo por conta da toxina. Ah, Chicão, mas quando acabar esse nutriente aí, esse processo não vai acabar, não? Vai acabar. Esse ambiente pode ser restaurado na sucessão ecológica. Mas até ser restaurado, amigo, é o tanto de ser vivo aí que foi pro saco, morreu. Então, isso é eutrofização, beleza? Então tá aí, ó. A reportagem faz referência ao fenômeno da eutrofização, como eu tinha falado para vocês. Nesse fenômeno, um dos eventos que precedem e um dos eventos que sucedem a mortandade dos peixes são, respectivamente, dê pause no vídeo, responda a questão, tá certo? Eu não vou esperar você responder aqui, não. Dê pause, responda depois de play de novo. Na hora, sempre faça isso. Agora eu vou comentar. Ele quer um evento antes e um evento depois, né? Despejo de esgoto, é antes? É. Decomposição aeróbica, não é depois dos peixes morrerem, né? É antes dos peixes morrerem. É uma das causas da morte dos peixes, tá errado. Proliferação de micro-organismo aeróbico, é antes? É antes, por isso que o ambiente fica anóxico. Depois da decomposição anaeróbica, tá certo. O oxigênio está acabando, o ambiente está ficando anóxico, e só depois que os indivíduos já estão morrendo por conta disso, você vai ter decomposição anaeróbica, é uma boa resposta. Redução da matéria orgânica disponível. Redução não, aumento. Tá certo? Turvação da água. Turvação da água antes dos peixes morrerem. Turvação da água já é depois da decomposição aeróbica, né? Mas vamos lá. Redução da matéria orgânica disponível. Realmente vai ter uma redução da matéria orgânica disponível, porque ela foi decomposta, né? Mas a turvação da água, ela já vem depois da decomposição aeróbica. O oxigênio já diminuiu, os peixes já estão morrendo. Tá errado, os dois seriam depois, né? E produção de gás sulfídrico e proliferação de organismos aeróbicos. Tá errado. Tá trocado aqui, viu, gente? Primeiro é o organismo aeróbico e depois o gás sulfídrico, por isso o mau cheiro. Lembrar que o gás sulfídrico é resultado da respiração anaeróbica. Não esqueça, respiração aeróbica, respiração anaeróbica e fermentação. São 3 processos diferentes. Respiração aeróbica, quebra completa da glicose, mas o oxigênio é o aceptor final de hidrogênio. Respiração anaeróbica. Tem o processo de quebra todinho, mas o aceptor final de hidrogênio é outro composto que não é o oxigênio, tipo o enxofre. Por isso o gás sulfídrico, né? Que é o H2S. E a fermentação não tem a quebra total, a quebra parcial. É só a glicólise, né? E os subeventos ali que geram os subprodutos de cada tipo de fermentação. Então está invertido. A letra E está invertida. Gabarito, letra B de bola. Da hora? Vamos lá, segunda questão, microplástico. Pessoal, vamos lembrar que microplástico são responsáveis pela maior parte da poluição por plástico nos oceanos, tá certo? E aí, esses microplásticos, eles têm tamanho de até 5 milímetros, ou seja, eles são bem pequenos, né? Isso aqui é péssimo, velho, para quem vive na água, porque a maioria dos indivíduos que vivem na água vão fazer troca gasosa direto com a água pelas brânquias, isso aqui pode obstruir as brânquias. É péssimo para quem é filtrador, como, por exemplo, os poríferos, como, por exemplo, alguns moluscos, bivalves, que é o caso da ostra, o caso do mexilhão. Então, isso aqui vai matar esses indivíduos, tá certo? Vamos para a questão. Os mexilhões estão entre os invertebrados marinhos diretamente afetados pela presença de partículas de microplástico nas águas, uma vez que para se alimentarem. Aí está falando mais de mexilhão do que de plástico, né? E aí, pessoal, vamos lembrar rapidão que plástico não é biodegradável, certo? Mas que lá no Japão, no lixão no Japão, os pesquisadores descobriram uma bactéria capaz de produzir uma toxina que degrada o plástico. Tá? Então, isso aí abre uma luz com relação à eliminação dessa poluição por um processo chamado de biorremediação, que é quando um ser vivo é utilizado para remediar o impacto ambiental. Beleza? Então, como é que fica aí? Falando sobre o mexilhão. Dê pause, responda, e daqui a pouco eu vou comentar agora, tá? Capturam microplásticos batendo flagelo nos coanócitos. Não, coanócito é porífero, tá, gente? Eu falo de mexilhão, é bivalve, é pelessípoda, é molusco. Raspam com rádula. Rádula é uma característica de molusco, mas no caso dos bivalves, eles são filtradores, né? Trituram com dentes calcários outros animais menores. Isso aqui também é uma coisa de molusco, mas é molusco cefalópode, né? Que é a lanterna de Aristóteles, o grupo lá de dentes calcários dos cefalópodes, de alguns cefalópodes. Filtram partículas de alimento da água circundante, beleza, gabarito letra D, e circulam a água pelos canais do sistema ambulacrário. Quem tem sistema ambulacrário
são os equinodermos, né? Aqueles pezinhos lá, bombeia água, os pezinhos saem, para que uma estrela do mar, por exemplo, que é um exemplo de equinodermo, possa se deslocar. Tá bom? Beleza? Essa questão era mais rápida mesmo. Terceira questão. Galera, a figura mostra uma cadeia alimentar em que cada nível trófico está associado a um círculo de diâmetro específico. Então, tá aqui o fitoplâncton, o zooplâncton, os invertebrados, peixes, aves e mamíferos marinhos. Veja que o círculo está aumentando, né? E aí, velho? O que vai aumentar ao longo de uma cadeia alimentar? Me diz aí. A concentração de poluentes não biodegradáveis que se acumulam no corpo dos indivíduos, como, por exemplo, defensivos agrícolas, metais pesados, radiação. O nome desse processo aqui, qual é? Qual é o nome do processo? Magnificação trófica. Boa. É isso mesmo. Por isso que eu não tô vendo vocês, não. Se liga, doido. É muito leseiro, mas é o confinamento que tá me deixando doido, perturbado do juízo. Babies, olha aí um gráfico representativo da magnificação trófica. Concentração de metal, tá certo? Dos indivíduos aí, ó. Vê que a linha, ela tem uma curva bem íngreme, né? Um crescimento bem exponencial. Por quê? Se esses componentes não são biodegradáveis, você nem coloca para fora, nem excreta, né? Nem quebra. Então vai ficar armazenado no teu corpo, tipo o mercúrio, né? Então todo o mercúrio que eu já tive contato ao longo da minha vida está presente no meu corpo, até hoje. Porque eu não consigo botar para fora nem quebrar. Então você vai tendo um acúmulo ao longo da cadeia alimentar. Por quê? Tipo assim, um zooplâncton consome vários fitos contaminados. Então já acumula, daquele monte ali, já acumula nele. Aí um peixe já come vários fitoplânctons contaminados, então já acumula mais ainda nele. Você vai acumulando, acumulando, acumulando. Então nos últimos níveis tróficos, você observa as maiores concentrações. Então tá aí. Os círculos associados a essa cadeia alimentar quantificam energia. Pessoal, a energia é decrescente. Não esqueça que todo mundo perde uma parte e consome outra. O que passa para o próximo nível trófico é só o que fica armazenado, que é pouco, tá bom? Biomassa disponível. Eu estou falando de ambiente aquático. A pirâmide de biomassa aquática para fitoplâncton ela é invertida. A biomassa de fitoplâncton é menor do que a de zooplâncton, tá? Fique esperto. Número de indivíduos. O número tende a diminuir, tá bom? O número tende a diminuir. Tá? A pirâmide é normal, é base maior, topo menor. Concentração de metais pesados. Boa resposta. E produtividade primária líquida. Gente, produtividade é coisa de produtor, não é coisa da cadeia alimentar todinha. A letra E é ridícula como um todo. O gabarito fica a letra D de dado, beleza? Ah, Chicão, tu falou aí sobre magnificação trófica. E a bioacumulação? Não é a mesma coisa, não? Não, gente. Magnificação trófica é sinônimo de bioacumulação. Ou de biomagnificação, desculpa. Magnificação trófica é sinônimo de biomagnificação. Mas não é a mesma coisa de bioacumulação. Vê esse tópico aí, ó. Cuidado, tá? Magnificação trófica ou biomagnificação é uma consequência da bioacumulação e não sinônimo. Gente, bioacumulação é o ato de você acumular aquilo ali, entendeu? É o ato do teu corpo reter e não conseguir colocar para fora. Se não tivesse bioacumulação, se ninguém acumulasse, não tinha aumento de concentração desses componentes ao longo da cadeia alimentar. Então, tem a poluição, os indivíduos bioacumulam e a magnificação trófica vai ser observada ao longo da cadeia alimentar. Então, a causa inicial é poluição, a causa secundária é bioacumulação, certo? Então, primeiro a poluição, depois a bioacumulação. Aí na cadeia alimentar tu observa o crescimento que todo mundo retém. Da hora? Então, bioacumulação é para os indivíduos, cada um deles. Magnificação trófica ao longo da cadeia alimentar. Olha aí, pessoal, a quarta questão. Tema importantíssimo, tá? O caramujo gigante africano, esse Achatina, nome aí que eu não sei falar, é uma espécie exótica. Ih, já fica esperto. Espécie exótica, gente, é aquela espécie que não é, tá aqui, mas não é daqui. Lá na África, ele é nativo de lá, ele é endêmico, endodentro. Mas aqui, ele chegou, foi trazido, ou chegou sozinho, né? No caso aqui foi trazido. Mas o indivíduo que não é daqui e está aqui, ele é de fora, é exótico. Então, exótico é um indivíduo que não é daqui, tá? É um indivíduo que não é próprio dessa região, tá bom? Qual é o problema de uma espécie exótica, meu filho? Ele está adaptado, o ambiente está adaptado, ele está adaptado ao ambiente lá, tá bom? Vem para cá, é muito difícil ter um predador para ele.
é muito difícil ter um competidor para ele. Então, ele pode causar problema muito grande, né? Mas vamos lá. A espécie exótica que tem despertado o interesse das autoridades brasileiras, uma vez que tem causado danos ambientais e prejuízos econômicos à agricultura. É problema mesmo. A introdução da espécie no Brasil ocorreu clandestinamente, com o objetivo de ser utilizado na alimentação humana. Porém, o molusco teve pouca aceitação no comércio de alimentos, o que resultou em abandono e liberação intencional das criações por vários produtores. Por ser uma espécie herbívora generalista, varada. Gente, o que é espécie generalista? No caso de herbivoria, ele come de tudo, papai. Ele come de tudo. Como é que vai combater um bicho desse aqui, rapaz? Minha avó dizia, quem come de tudo não passa fome, né? Ele alimenta-se aí, ó, de mais de 500 espécies diferentes de vegetais. Como é que tem competidor para ele? Ah, eu como a espécie A. Beleza, meu filho. Ele come A, B, C, D, E, F, Z, W, Y, alfa, beta, gama. Como é que compete? Com grande capacidade reprodutiva. Lascou. Natalidade lá em cima. E muito alimento. Tornou-se uma praga agrícola de difícil erradicação. Associada a isto, a ausência de predador natural. Moço, não tem quem compita com ele. Certo? E não tem quem coma ele, quem mate ele. Nada, baixa mortalidade, alta natalidade, ó. Lá para cima, papai, a população fez com que ocorresse um crescimento descontrolado da população. Praga, mestre. Destaca aí, ó, espécie exótica, generalista, a reprodução lá em cima, não tem predador. Aí, pai, não queria outra coisa mesmo, não. Acho que toda espécie exótica causa problema. Não, a manga é espécie exótica, tá aí tranquilo, é bom, a mangazinha e tal. Manga verde com sal, eita, deixa a boca dar aqui, beleza? Tranquilo? Nem todo espécie exótica causa problema, mas essa daqui, dada a condição, causou. E aí, pessoal? O desequilíbrio da cadeia alimentar. Desequilíbrio? Claro, meu filho. Imagina essa cadeia alimentar aqui, tá? Produtor, consumidor primário, secundário, terciário, né? Primeiro nível trófico, segundo, terceiro, quarto. Tá vendo? 4 níveis tróficos. Cuidado, tá, gente? O primeiro nível é o produtor. Primeiro nível é o primeiro indivíduo. Primeiro consumidor é o primeiro herbívoro. Fique esperto, para não te confundir nisso aí. Vamos fazer uma simulação aqui da cobra desaparecendo, né? Sem cobra, o que vai acontecer com a população de gavião, barra águia, sei lá que diabo de bicho é esse aí? Hein? Vai diminuir. E a de rato? Tem um predador? Aumenta. E a de planta? Diminui. Meu amigo, olha o tamanho da confusão aí. Desequilíbrio total da cadeia alimentar. Vamos lá. O desequilíbrio da cadeia alimentar observado foi causado pelo aumento da densidade de quem? Quem foi o indivíduo que aumentou? Dê pausa no vídeo. Dê pausa. Depois você retoma. Quem foi que aumentou? Consumidor primário. E quem é que não estava lá para controlar ele? O próximo, o secundário. Gabarito, letra B de bola. Tchan, tchan, tchan. Pessoal, corredores ecológicos. Galera, corredor ecológico não é uma coisa do impacto ambiental. Na verdade, é uma medida mitigadora. É para reduzir o grau de impacto, tá bom? A fragmentação de habitats é a maior causa de extinção de espécies. A maior, top 1. E a ideia do corredor ecológico, como na imagem aqui, ó, rapidão, é conectar as áreas, ó. Conectar essa aqui a essa outra. Eu crio um corredor que permite o fluxo de indivíduos aqui, para tentar se reproduzir, para tentar buscar alimento na outra região, para aumentar a cobertura vegetal, né? O próprio texto destaca isso aí, ó. E a fragmentar o corredor ecológico é a ligação entre diferentes áreas, com a intenção de proporcionar deslocamento de animais, dispersão de sementes e aumento da cobertura vegetal. Aí. Então, o que essa questão quer? Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva por quê? Por que o corredor ecológico ajuda a recuperar, não é conservar, é recuperar a biodiversidade? E aí? O corredor ecológico faz o quê? Amplia a área de deslocamento do indivíduo para ele poder se reproduzir, para ele poder se alimentar, para aumentar a cobertura vegetal, que é a reprodução, né? Claro, procure essa alternativa. Como é que fica isso aí? Letra A. Lembra que fluxo gênico é o fluxo de genes, como o nome está falando, e a principal forma de fluxo gênico é a reprodução sexuada. Da hora? Não intensifica o manejo de espécie, pelo contrário, né? O manejo de espécie seria, por exemplo, a interferência humana, para aquela espécie render mais. Não amplia o processo de ocupação humana, tenta reduzir, na verdade, o impacto da ocupação. Aumenta o número de indivíduos nas populações. Cara, a recuperação da biodiversidade não é aumentar o número de indivíduos de população, é aumentar a diversidade, né?
Favorece a formação de ilhas? Não, não favorece. Desfavorece as ilhas. Conecta as ilhas. Beleza? E por último, porém não menos importante, questãozinha importantíssima, velho. Porque fala de coral. Meu Deus, velho. Lembre que os corais são famosíssimos pela sua intensa biodiversidade, papai. Muito. E eles estão entrando em taca com 200. Vou dar uma resumida nesse texto aqui, você dá a pausa aí para ler o texto, tá certo? Nosso tempo está meio estourado, já quase. Então, vou dar uma resumida nele, ó. Grandes problemas que afetam os corais. A temperatura mais alta do mar, certo? O aumento da quantidade de gás carbônico dissolvido, porque a atmosfera está lotada, né? Aí reage com a água e passa para a água, esse gás carbônico. E ainda o aumento do nível do mar. Porque tem que lembrar que o coral é famoso pela sua intensa biodiversidade, porque é uma zona superficial, certo? A luz chega de boaça mesmo. Então, tem muita fotossíntese, né? Então, com muita fotossíntese, muita produtividade. Então, alta luminosidade, alta produtividade, muita matéria orgânica, alta biodiversidade. Tem muito alimento para todo mundo ali, então dá para manter de boa. Aí tu pega e aumenta o nível do mar. Essa luz começa a não chegar direito aqui. Aí cai fotossíntese, cai produtividade, cai biodiversidade. Então, o aumento do nível do mar é um problema. Além disso, está variando a temperatura da água. O aquecimento da água é um outro problema, certo? E de quebra, está chegando mais gás carbônico nessa água e acidifica a água. São 3 grandes problemas afetando os corais. Lembre-se que os corais são formados por vários tipos de indivíduos, tem porífero, tá certo? Tem quinidário, que são os antozoários, né? Não esqueça esse detalhe. E eles abrigam, eles são berçários, né? O coral é berçário para muitas espécies. Lembra lá do Procurando Nemo, por exemplo, né? Bem colorido, o filme no começo ali, né? Que eles estão passeando pelo Recife de Corais ali, a barreira de corais na Austrália, que é onde se passa o filme. Lembro da Dory lá falando do endereço na rua, Alaby Way, não sei o que, Sydney. E aí, minha gente, o que acontece? Inclusive tem a Dory aqui, ó. Opa, a Dory bem aqui. Não tinha visto essa imagem não, direito. É Dory. E aí? O peixe lá do aquário, que fugiu do aquário, bichinho aí. Oi. Desculpa, eu dei uma viajada sozinha aqui agora. Pessoal, muita gente confunde a acidificação com o aquecimento da água, né? Que é o que gera o branqueamento do coral. A galera coloca tudo no mesmo pacote. Não é, tá? Vamos lembrar bem aqui. O que é o branqueamento do coral? Pessoal, os antozoários, eles não têm cor, tá certo? Essa coloração toda que vocês estão vendo aqui é a associação das algas com os antozoários, com os quinidários, preenchendo ali os espaços, tornando tudo colorido. Qual é a vantagem? Alimento. A alga fornece alimento e oxigênio, e o antozoário fornece abrigo para essa alga, entendeu? Então, relação de dupla troca. Mas, meu amigo, a alga não depende muito do antozoário, não. O antozoário depende muito da alga, sim. Só manter essa biodiversidade, esse tamanho gigante aqui, porque a produtividade é lá em cima. O que acontece? O coral está de boa, saudabilíssimo, e a temperatura, aumenta. Tá aqui, ó, mudança de temperatura no oceano. Aumentou a temperatura, as algas se irritam e começam a liberar toxinas, principalmente água oxigenada, que é tóxica, né? Então, aqueceu a água, as algas liberam água oxigenada, o coral reage a isso expulsando as algas. Então, se quem dá cor é a alga e o antozoário expulsou, ele fica branco. O problema não é ele ficar branco, o problema é ele perder fonte de alimento. Então vai acabar o coral morrendo por conta do branqueamento. Então o branqueamento está relacionado ao aumento de temperatura, não vacile, tá? As algas, zooxantelas e zooclorelas, cor e alimento para o coral, beleza? Ficou puta por causa da temperatura, se invocou 200, água oxigenada, e o coralzinho, ó, o antozoário, ó, vaza, doido. Te quero aqui não, tá liberando água oxigenada aqui, sai fora. A acidificação do oceano é outra situação. O gás carbônico atmosférico passa para a água e reage com a água, formando ácido carbônico. Por isso eu chamo de acidificação. O problema maior é que esse ácido carbônico ele se dissocia em H+, que é altamente reativo, e em bicarbonato, né? Então, H2CO3, sai um H+, e fica só o HCO3-, formou bicarbonato. Se fosse até aqui, pô, não tinha nadinha. Sistema de tamponamento, tranquilo.
O problema é que o hidrogênio é muito reativo, certo? E esse hidrogênio vai acabar se ligando ao carbonato dissolvido na água, formando mais bicarbonato ainda. Qual é o grande problema? Na hora que o hidrogênio se agarra com carbonato, eu estou diminuindo a disponibilidade na água de carbonato. Para que os indivíduos usam o carbonato? Para fixação, né, nas suas conchas, no caso dos moluscos, as espículas, lá no caso das esponjas. Eles fazem o carbonato de cálcio, né? Então, vamos lá. Eu preciso de carbonato para a boa saúde das conchas da galera, certo? Tá tendo carbonato? Não, porque o hidrogênio está se agarrando com ele, formando mais bicarbonato. Com pouco carbonato, eu não formo carbonato de cálcio. As conchas vão ficar amolecidas e mal formadas. Então, a acidificação já é um outro problema para o oceano, entendeu? Aí tem concha lá na população, que vive no coral, também tem porífero, não é só antozoário, né, não é só quinidário. Então, tu vai bagunçar a biodiversidade do coral todinha, entendeu? Tanto com aquecimento, como com a acidificação. Ainda tem o aumento do nível da água, que diminui a taxa de fotossíntese. Então, pessoal, tá aí. Os recifes de corais estão seriamente ameaçados pela combinação de fatores como, dê pause, responda, e agora eu vou comentar. Branqueamento de esponjas calcárias pela exalação de suas algas simbiontes. Branqueamento de esponjas calcárias. O branqueamento é mais pro lado dos antozoários, né? Mas beleza. Acidificação marinha em virtude da elevação do nível do mar. Não, a acidificação não é pelo aumento do nível do mar, é pelo excesso de gás carbônico. Mas até pode ser, né? Menos fotossíntese, mais gás carbônico. Pode ser, também não tem tanto problema. Tá feio, né? E menor taxa de fotossíntese, fotossintética, pelo aumento de CO2 no oceano. Não, não é o aumento de CO2 que diminui a fotossíntese, é o aumento do nível do mar. Do nível do mar, entendeu? Ficou errado. Ficou errado. As outras duas estão feias, mas nem tanto, né? Letra B, bloqueio das conchas dos quinidários. Gente, quinidário não tem concha, pelo amor de Deus. Para expulsão de suas algas parasíticas. Não é parasitismo. Os parasitismos não tinham essa biodiversidade. A acidificação marinha tá certo, pode ir CO2. Maior incidência de luz por conta do degelo. Não, menor incidência de luz, porque aumenta o nível da água. Tá errado aí, tá errado. C, branqueamento dos pólipos de quinidários pela expulsão de suas algas. Bacana. Acidificação marinha em virtude de CO2. Bacana. E menor taxa de fotossíntese, fotossintética, em razão dos níveis oceânicos elevados. Bom, boa resposta, boa alternativa. E é o gabarito, claramente. A letra D está errado porque fala de bloqueio da esponja calcária pela aquisição de algas comensalistas. Pô, essa aqui foi extenso, viu? Aquisição de alga para esponja comensalista. Até pode ser comensalista, não tem problema não, né? O problema é que a alga para bloqueio. A acidificação está certo, mas incidência de luz menor. E a letra E, poluição térmica e diminuição da... Rapaz, a letra E tá toda ridícula, bicho. Tá tudo errado. Beleza, galerinha? Forte abraço para vocês. Se cuidem, por favor. Se tiverem alguma dúvida, velho, pode me ligar, pode mandar mensagem, pode mandar direct. Manda aí um oi sumido para mim, que vai rolar essa dúvida de vocês aí, a gente tira de boas. Beleza? Foi um prazer, foi uma honra. Agradeço demais o convite do professor Clemilson. E é isso aí. Tamo junto sempre. Beijão para todo mundo. Valeu! Encerrar aqui esta gravação. Como é que encerra essa bomba? Tchau!